pichador? Pichador, parece mais uma pichação pra mim. Aí pode ser um artista de rua, fazendo aquelas artes de parede, assim. Ele acho que tá tentando expressar a arte dele. É uma pessoa grafitando uma parede. Aí eu vejo uma mulher que provavelmente trabalha numa loja de roupas. Uma mulher comprando ou escolhendo roupas. Você tá comprando, né? Um gerente. Aí eu vejo uma pessoa rica, com certeza, que tá no carrão, assim. Um homem que está programando uma viagem de Uber. Você está fazendo mais um auxiliar de limpeza? Um faxineiro. Teste de produtos? Olá, pessoal, estamos aqui com o nosso primeiro podcast. O CEPROCast veio com a intenção de trazer convidados que nos tragam extrema trajetória diferenciada, trajetória de resiliência, de persistência, de desafios e, com certeza, também uma trajetória que nos traga avanços, reflexões e muito orgulho. Estou aqui com a nossa convidada, professora doutora Silvia Santiago, um prazer enorme. A gente já tem uma história juntas, então o nome selecionado foi um nome que trouxe muito orgulho para nós, mas também nos trouxe muita tranquilidade, porque é uma pessoa que consegue trazer para o nosso dia a dia uma conversa saudável, consegue trazer para nós também uma conversa tranquila e que nos vai deixar bastante interessados para a gente ter uma noção exata daquilo que precisamos fazer. Só lembrando que esse é o nosso CEPROCast, é o primeiro de muitos que teremos. Eu sou Jaqueline Damasio, estou como mediadora nesse CEPROCast e teremos outros com outros mediadores também. Para além disso, é bom e necessário informar que estaremos veiculando nos canais do CEPROCamp no YouTube e também em nossas redes sociais. Então, vamos pensar já no que nos tange, no que nos traz extrema alegria. Conversar com a professora, a doutora Silvia Santiago. Vocês vão perceber que em alguns momentos eu vou chamá-la de Silvia, porque tantos títulos, né, cabe uma certa proximidade num espaço como esse. Eu gostaria muito que ela se apresentasse, porque ela vai destacar para a gente esse momento que ela está vivendo e as peculiaridades desse momento. E, assim, ela tem um currículo extremamente extenso. E ela apresentando para a gente o que é importante para ela na carreira, na vida pessoal, fica mais interessante para vocês que estão nos assistindo. Por favor, querida, sua apresentação. Bom, eu começo agradecendo, né, já que é um prazer enorme. São muitos prazeres aqui. Primeiro, estar com a Jaqueline Damasio, que é uma profissional que tem sido referência para a gente na universidade, para discutir as questões étnico-raciais. Ela sabe disso, porque a gente vive pedindo ajuda para ela, né? Sempre que nós precisamos dar um passo adiante em relação às questões étnico-raciais, a Jaqueline é a nossa referência. E eu estou muito agradecida a Jaque também, né, nessa linha da nossa proximidade, pelo convite, né, pela oportunidade de estar nesse podcast, o CEPROCast, que vai atingir assim, um público que é tudo o que a gente gostaria, né, de estabelecer um diálogo e de estar aproximado. Mesmo que seja através do podcast, mas eu acho que talvez nesse momento nos colocando à disposição, né, da CEPROCamp, nos colocando à disposição, né, dos jovens, dos professores, para o que a gente puder contribuir para essa discussão. Bem, eu já estou velha de guerra, né? Eu sou de São Paulo, sou lá da periferia de São Paulo, da Zona Norte, sou punk da periferia.
e perto, né, da freguesia do Ó. Eu sou do Tremembé, de lá. Na verdade, eu nasci na Zona Sul, mas ainda muito pequena, minha família mudou para lá, né, e tive uma infância num lugar ainda um pouco habitado de São Paulo, que hoje já está completamente, né, super habitado, como qualquer canto de São Paulo, mas uma periferia pobre, uma periferia de muitos habitantes negros e também de muitos migrantes, né, imigrantes, pessoas de outros países e pessoas de outras localidades do Brasil. Então, uma infância que foi muito diversa, uma infância na qual eu tive a oportunidade de estar em contato com pessoas muito diferentes, de diferentes lugares, de diferentes culturas. Eu acho que estou ressaltando isso agora, me ocorreu isso agora, Jade, que eu acho que essa foi uma experiência inicial de vida muito importante para mim. Então, tinham tanto pessoas como nós, né, eu sou neta de baianos, né, dos dois lados, tanto do meu pai quanto da minha mãe, mas nós, super brasileiros, migrantes dentro do Brasil, em contato com pessoas da Espanha, com pessoas de Portugal, com pessoas da Itália, com suas culturas, tentando viver num outro lugar, né, expulsos quase que de seus países por causa da pobreza, então tentando refazer a vida num outro lugar muito diferente, né? Então éramos todos migrantes nesse outro lado do rio, como a gente fala, né, no outro lado do rio Tietê, que era o lado pobre, né, o lado da periferia, tentando criar futuro, construir futuro. Então, nossos pais tentando construir futuro para a gente, né? A gente muito atento a isso, mas esse convívio com o diverso. Mas eu saí de São Paulo, da cidade de São Paulo, com 18 anos, vim para Campinas para estudar, né? Então, depois de uma trajetória de sempre muita dificuldade em São Paulo para estudar, para sobreviver, né? Sobrevivência da família, né, a partir do vestibular, com muitas dificuldades, com muitos sobressaltos. Eu passei aqui no vestibular em Campinas, foi o primeiro ano da FUVEST, em 1977. E vim para Campinas, mudar de cidade, com muito medo, né, do que seria essa cidade, esse município, um município que eu já tinha estudado na história, acho que foi o último município a abolir a escravidão. E você sabe, me aconteceu um episódio muito interessante familiar. Eu vou dividir isso aqui com vocês, que também está me ocorrendo por falar de Campinas. Quando eu passei no vestibular, foi aquela alegria na família, né? Ai, que bom, que bom, que bom. Passou um tempo, isso logo cedinho, que nós fomos ver o jornal e tal. Passou um tempo, um pouco antes do almoço, minha mãe, eu vi que ela estava muito preocupada, com a fisionomia preocupada e muito silenciosa. E aí ela me abordou e falou: filha, parabéns, legal, muito bom, mas eu acho que você não deve ir. E aí eu fiquei completamente surpresa, né? Porque aquilo era uma coisa indizível no meu modo de ver, né? E aí ela falou: sabe, lá não é um lugar que vai te acolher bem. Não é um lugar para uma menina negra. Você vai sofrer muito lá e a gente não vai conseguir te acolher, não vai conseguir te acudir, né? Lá você vai ver, é uma faculdade só de gente branca. Eu estou imaginando isso, ela falou, né? E além de todas as dificuldades financeiras de sair de São Paulo, de se manter aqui, eu ia certamente ter que continuar trabalhando, né? Dava aula particular e tal, ia ter que continuar fazendo isso para sobreviver. Mas ela colocou essa outra questão, que era da minha sobrevivência civil. Como que você vai para lá, né, e vai ser mais discriminada do que a gente já sabe das discriminações de raça e tal?
E eu acho que vai ser muito sofrido. E aí, eu, jovem, né, muito nova, falei, ô mãe, não tem nada que vá me impedir de ir para lá. Né? Ela compreendeu, ela imaginou, né, que isso de fato era quase que um inegociável, assim, né? E apesar de ser uma época diferente, que os pais tinham vamos dizer, uma ascendência muito diferente do que é hoje sobre a gente, mas eu acho que ela sentiu o drama ali, que ela não impediria eu de vir. A fama de Campinas, né? Eu também não tinha noção do como era fora de Campinas. Eu sou campineira. Então, saber como que era essa repercussão, né, desse fato histórico, se não uma das últimas, mas sim uma das mais cruéis, consideravelmente. A gente tem atestado histórico de que a mais cruel com os escravizados, em termos de castigos físicos mesmo, né? Então era uma fama que extrapolava a cidade, né? E atemorizava, com certeza, né? Quem já tinha consciência racial, interessante você trazer esse episódio. Me ocorreu agora. Muito interessante isso, e é muito importante também a gente se constituir nesse diálogo a partir desse referencial que você traz, né? E é um referencial que ficou muito evidente que foi passado pela família. Então, quando você se coloca como uma mulher negra, né, uma menina negra para a época, uma família que se auto-reconhece como negra. E a partir dessa deixa que você me dá, eu vou fazer a seguinte pergunta. Você já nos colocou um pouquinho da sua trajetória. Como que foi, na verdade, diante dessas dificuldades apresentadas aqui, se enxergar e entender hoje, na universidade que você adentrou em 1977, ter hoje as políticas afirmativas, a reserva de vagas para a população negra. Eu queria que você trouxesse um pouquinho, sendo alguém que teve o acesso à faculdade sem a reserva de vagas. E hoje, tendo a reserva de vagas, como é que você enxerga isso como um avanço, um retrocesso? Gostaria de ouvir sua opinião. Olha, eu compreendo que o Brasil nunca vai ser uma nação enquanto a dívida que ele tem com o povo negro e com os povos originários não começar a ser paga, não começar a ser enfrentada. Né? Nós não seremos uma nação antes disso. E eu vejo as cotas étnico-raciais como ainda um início, né, do pagamento dessa dívida. O que aconteceu antes disso, e eu viver uma parte enorme da minha vida quase que exilada do meu povo, né, porque a universidade é uma universidade muito branca, sempre foi muito elitista, né? Isso não reflete, no meu modo de ver, o que é a população brasileira. E o que, na verdade, eu vejo, já que é que muitos talentos que eu vi lá em São Paulo, desde o ensino fundamental, meus amiguinhos, e que foram ficando pelo caminho, né, e isso privou a sociedade brasileira, a sociedade paulista, desses talentos. Então, é disso que se trata. As cotas étnico-raciais, elas não fazem justiça ao estudante negro, ao jovem negro apenas. Ela faz justiça à sociedade brasileira que vem há séculos perdendo os seus grandes talentos, né, que estão alijados do universo, né, da produção de pensamento, da produção de trabalhos, da possibilidade de mudar suas comunidades e de mudar a sociedade brasileira. Então, o que são as cotas étnico-raciais para mim? Elas estão nesse contexto da justiça social, do pagamento de uma dívida, não é favor, né? E eu vejo que, para eu ter entrado no vestibular, isso empobreceu por demais a minha vida.
E isso não é justo com o jovem negro. Então, você ter essas políticas afirmativas e que possam também manter a integridade do jovem negro em suas comunidades, né, com sua cultura, e trazendo para a universidade também essa dimensão, isso é uma riqueza para a universidade. Então, como que eu estou vendo hoje? Né? Uma alegria, uma emoção que é uma emoção diária. Né? Você ter o estudante lá junto comigo, negro, negra, né? E que eles já partem de um outro patamar para fazer o cuidado em saúde. Eles têm um outro diálogo com os usuários do SUS e os usuários dos serviços de saúde em geral, né? Uma experiência, uma vivência, né? Um estar naquele mundo que já eles mesmos, usuários do SUS, que já estabelece uma relação, um acolhimento para a nossa população de uma qualidade sem par. Então, eu vejo que as cotas étnico-raciais, elas são uma oportunidade da sociedade brasileira, né, de ter serviços melhores, profissionais melhores, mais competentes, né, ou tão competentes. Isso. É outra história. É trazer o mundo complexo que é a sociedade brasileira para dentro da universidade. Quer dizer, enriqueceu. É essa a minha avaliação e vai enriquecer cada vez mais, quanto mais a universidade compreender, né, que isso só melhora, né, só traz bons... Você sabe, Silvia, quando você traz isso com tanta certeza, com tanta firmeza, né, no seu ponto de vista, super considerável, e super considerável também para aqueles que estão com esse sonho na gaveta, com essa vontade e com essa ansiedade, com essa dificuldade, muitas vezes, de estar avançando, né? Então, fica aqui, né, eu também sou filha da Unicamp e realmente coloco para você que, enquanto ensino superior público, é o que nós temos de melhor, né, no país. Eu coloco alguma, assim, né, e a oportunidade que a gente tem de ter na cidade de Campinas, né, para os munícipes. Você veio de São Paulo, então você trouxe essa questão do território também. Mas para nós que moramos aqui, né, incentivar os nossos para ocupar esses espaços também é uma conquista diária, é uma discussão que a gente precisa trazer cada vez mais, com muito afinco, com muito carinho, principalmente para aqueles que pararam de estudar. Isso. Né? Uma coisa é a gente trazer o jovem que veio nessa sequência de estudo, mas a gente também tem a noção exata, por diferentes intercorrências, pessoas estão retomando os estudos. Então, o CEPROCAST também tem essa função, de estimular esses nossos que têm ainda o sonho de frequentar, cursar o ensino superior. Enfim, falando agora nessa questão do ensino superior, eu gostaria muito que você nos colocasse, Silvia querida, a questão sua enquanto docente na Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e hoje enquanto diretora executiva de Direitos Humanos. Eu queria que você, na verdade, alinhasse um pouco o pensamento dessas duas funções que você ocupa, no seguinte sentido: como é que ficou para você, como é que se dá essas relações muito mais humanizadas que você preconiza, né? Tanto atuando como docente, mas também na sua atuação como diretora. Tem como você explanar um pouquinho para a gente? Olha, eu vejo que o contato interpessoal, já que é o grande segredo. É muito mais assim, o enfrentamento das questões do racismo, da discriminação, elas ficam mais concretas e eu vejo que muito mais factíveis, possíveis de serem enfrentadas no olho. É muito difícil, né? Eu acho que num primeiro momento, você ter uma aluna negra, como eu fui, às vezes, de vários anos, a única aluna negra na Faculdade de Medicina,
mas ter o contato com ela, eu me colocava, né, em relação com os professores, com os outros estudantes, e eu acho que a partir daí as pessoas te humanizam. As relações interpessoais, elas enfrentam o estigma do negro não ser tão humano quanto os outros humanos, né? Eu acho que talvez, até nesse ambiente que a gente está do podcast, vale a pena a gente retomar essa questão da escravização do povo negro, né? O colonialismo, lá atrás, no século XV, século XVI, e feito principalmente por Portugal, por Espanha, né, essa grande expansão territorial para as colônias, eles precisavam de braços para trabalhar e eles não hesitaram em ir ao continente africano e escravizar as pessoas. Mas para 2 países que eram cristãos, isso daí poderia não pegar tão bem. Então, como que você escraviza pessoas humanas, né, como animais, né? Então, precisava que acontecesse um desfazimento do humano no africano e também nos povos originários, nos indígenas, né? Então, eles eram humanos, mas não tão humanos quanto os brancos. Então, tudo bem, eles eram escravizáveis. Isso passou, isso se tornou mais palatável para as sociedades brancas europeias, né? Principalmente para as sociedades cristãs. E agora isso precisava de uma propaganda que ao longo dos séculos a gente vê como que ela foi eficaz, né? Como que ela foi eficaz, como que ela foi bem feita, de forma que séculos depois, né, 5, 6 séculos depois, a gente tem isso como quase que uma certeza. E essa luta nossa diária de mostrar competência, de mostrar sensibilidade, de mostrar compromisso, ou seja, de mostrar humanidade. Então, eu acho que essa aproximação, expor as pessoas a nós, por isso que eu acho excelente, né, as cotas e você ter cada vez mais negros, negras, indígenas dentro da universidade se relacionando, em relação, né? E em relação, quanto mais humanizada, mais aproximada, melhor. Porque as pessoas vão rompendo esse estigma, né? Essa discriminação de que o outro é humano, mas não é tão humano quanto um branco é humano, quanto um europeu é humano. Então, eu acho que nesses anos todos, são quase 40 anos na universidade, a tarefa foi de não me acovardar para as relações, né? Muitas vezes elas não puderam ser estabelecidas, elas foram rechaçadas, mas na grande maioria das vezes elas foram aceitas e elas permaneceram como relações afetivas, de amizade, de colaboração e principalmente de respeito. Então, eu vejo que essa aproximação ela tem que partir, tem que ser de pessoas diferentes, dos diferentes, mas dentro da relação de respeito, de uma relação parelha. Não há um melhor que o outro, né? Mesmo que você esteja na relação professor-aluno, né? Diferentes tipos de servidores dentro da universidade, no qual o professor é um dos servidores. Quer dizer, cada um tem seu papel. E há que se respeitar cada um pelo papel importante que faz a instituição ser o que é, né? Eu costumo dizer que as possibilidades que a gente tem de aprendizado com os diferentes, ela é muito maior, né? E você vai trazendo isso ao longo da sua trajetória, né? Então, o seu entorno na infância, com seus vizinhos,
e depois, e agora na universidade, né? Muito mais agora. Mas eu acho muito importante também quando você fala dessas relações que tenderiam a ser assimétricas, né? Porque, queira ou não, você é uma docente, você é uma diretora, e você tem outros segmentos ali, né? Dos funcionários, por exemplo, que estão em diferentes níveis. Mas você traz esse apontamento do parelhamento e do respeito com muita pertinência. Eu acho que realmente é isso que nos falta, né? Olhar para o ser humano enquanto ser humano, independente do cargo que ele ocupa. Exato. Independente da função que ele exerça. Então, eu acho que isso é de extremo bom gosto, né? Bom senso e inteligência também, né, Silvia? É perfeito isso. Agora eu vou te fazer uma pergunta que devem já ter feito para você em outros momentos. O que você costuma ouvir quando se autodeclara como negra? Porque você é uma mulher parda e eu imagino que as pessoas falam assim para você, mas não é tão, não. Isso é coisa da sua cabeça, você é morena, né? E também já largasse um pouco esse pensamento, trazendo para nós o que é ser mulher negra e médica nesse país, né? E se você tiver algum episódio específico que você queira nos contar, aproveite essa oportunidade, tá bom? Nos contemple com esse momento. Olha, eu vejo que se assumir como negra, ainda mais uma pessoa da minha geração, é quase como um libelo político, né? Quando a gente se assume, isso eu diria no geral, para todos nós, negros, negras no Brasil, é você se posicionar como tendo o mesmo valor, ser uma pessoa de tanto valor quanto qualquer outra pessoa. Então, muitas vezes, isso daí, esse libelo, essa manifestação, ela às vezes até é rechaçada no ambiente onde você trabalha, onde você convive, né? Porque ter entre, né, os seus convivas uma mulher negra e que se auto-intitula, que se designa como negra, mostra que ali houve quase que um dissenso naquele grupo, né? É o diferente assumidamente diferente, mas ele é parte do grupo. Então, é uma pessoa tão humana quanto qualquer outra que faz parte daquele grupo, né? Quer dizer, eu vejo hoje com um posicionamento político, o jovem, a jovem ou qualquer pessoa, em qualquer momento da sua vida, né, se declarar como negra e em sendo negra, ter tantas capacidades e qualidades como qualquer outra pessoa. É isso que está colocado. Quer dizer, a gente se assumir na sua raça, na sua cor, e colocando vamos dizer, todos os talentos que isso pode também envolver, é abrir caminho para os nossos, né? E quando eu falo abrir caminho para os nossos, é querer que todos estejam incluídos numa determinada instituição, mas também não significa que eu queira conviver só com os nossos. Eu quero conviver com o universo das pessoas, naquela linha do que você falou, né? Quanto que a gente aprende com o diverso. Aqueles que são tão iguais, a gente aprende também, mas aprender com os que são diferentes, e nesse sentido, eu quero voltar naquilo que você coloca de incentivar as pessoas, não só para a universidade, mas para o estudo, para estar em instituições de ensino, porque elas colocam a gente no mundo. Uma coisa é a gente só na nossa comunidade. A outra coisa é a gente, a partir da nossa comunidade, estarmos com aqueles que não são os diversos, os outros, né? E conhecer os outros que estão mais distantes ainda no tempo e no espaço, que é o que uma instituição de ensino nos coloca, né? E isso nos torna pessoas também, eu penso que com uma humanidade ampliada,
né? Porque você conhece coisas que você não conhecia. Então, a universidade ou as escolas em geral, elas têm esse papel de nos ampliar como pessoas, né? Extremamente importante, né? Porque é o que acontece nesse espaço. Acho que um dos motivos que a gente pensou nesse CEPROCast foi para trazer realmente essa diversidade, essa oportunidade de conhecer pessoas que a gente acha que são muito distantes de nós, muito diferentes, mas que trazem aí em sua vida grandes momentos que estão dispostas a partilhar esses momentos, né? Uhum. E nós vamos caminhando aqui para a última pergunta, né? Na verdade, é uma provocação. No sentido de termos um pouquinho do seu comentário, do seu ponto de vista, a respeito dessa afirmação que nós tivemos o ano passado. Uhum. O Brasil hoje, essa é a afirmação, tá? O Brasil hoje é um país mais negro do que em qualquer outro momento de sua história. Você já trouxe para a gente um pouquinho dessa noção, né? Mas eu queria que você nos colocasse assim, com maior reparo, o que é ser negro nesse país, né? Diante de tudo que nós vivenciamos esses últimos anos. Isso contribui bastante para o nosso debate. Olha, ser negro no nosso país, negra no nosso país, é lutar contra o apagamento. É lutar para que a gente esteja no mundo e esteja considerado. Por que estou falando dessa questão do apagamento? Já que esses dias, né, nesse mês da consciência negra, eu até com alguma vergonha fui assistindo, né, e assistindo documentários, produções, tal, em relação ao povo negro, e fiquei até um pouco envergonhada de não conhecer mais de perto tantas personalidades que efetivamente fizeram a grandeza do país, né, que estabeleceram novos marcos de civilidade. Pessoas de altíssima qualidade como pessoas e como intelectuais, né, e que fizeram o país ser o que é. Engenheiros, filósofos, médicos, compositores, pessoas do direito, juristas, né, que fizeram leis importantíssimas. E quem são eles? Ninguém sabe, né? Claro, agora nós, né, temos essa obrigação de ir atrás deles e colocar luz nesse povo maravilhoso que permite que estejamos, ou permitiram que a gente esteja hoje aqui, né? Eles sempre nos ajudaram muito, mas caíram no esquecimento. Então, talvez seja esse uma das características mais perversas do racismo no brasileiro, né? O apagamento das pessoas. Eu acho que se a gente não tivesse enegrecendo, o que é enegrecer o país se a gente sempre foi em grandíssimo número na nossa nação, né? É nos dar a conhecer, é dar a conhecer aqueles que vieram antes de nós e que são pessoas absolutamente estratégicas na composição da sociedade brasileira, né? Se não fossem eles, certamente o apagamento, né, e agora não enfrentarmos isso, o apagamento ele continua. Ou seja, nós não fomos pessoas que tivemos o direito a uma história, né? Então, talvez daqui a alguns anos eu tenha passado pela universidade e não haja nenhuma notícia sobre isso, nenhum documento, nada, porque vai acontecendo um apagamento. E eu vejo que agora, né, com as políticas afirmativas, isso provavelmente não acontecerá. Eu terei meu lugar na história da universidade, os outros que vieram terão um espaço, o seu espaço, e a gente sempre lutando, porque essa é a nossa vida, né? A vida dos negros é uma vida de luta constante,
luta pela democracia, para uma democracia abrangente, não uma democracia para uma parte da população, porque nós não vivemos num Estado de direito no Brasil, porque nem todos têm o direito à vida digna. Então, eu vejo que essa é uma tarefa de tornar, não no mesmo sentido, provavelmente, mas tornar o Brasil, a sociedade brasileira, cada vez mais negra, porque o Brasil tem 56% da sua população negros, pretos e pardos, né? População negra. Então, óbvio que é um país negro, né? E que precisa se colocar como tal. E é o reconhecimento disso, né? Quando a gente chega nesses 56%, a gente está trazendo esse reconhecimento, né? Isso. De que a maioria da população é negra, e para aqueles que não sabem, a gente volta a falar que nós temos um número de pardos muito maior, cerca de 40%, que são as pessoas que têm a pele mais clara, o cabelo crespo, muitas vezes ou não, e o número de pretos, né, quando a gente fala até primeiro tom, os pretos retintos, que em torno de 16%. Então, esses 16%, mais os 40%, a gente chama de população negra, né? Segundo o IBGE, é isso: é branco, preto, pardo, amarelo e indígena. E a população negra é a junção da população preta mais a população parda. Enfim, para encerrar, eu gostaria de trazer a contribuição também de que Campinas, a professora Silvia, estará comemorando os seus 250 anos em julho do ano que vem. E a gente conseguiu pensar numa campanha, principalmente para esse mês da consciência negra, uma campanha muito voltada para esses ícones das nossas histórias, né, que são diferentes histórias, mas ícones negros da história de Campinas. Então, acho que já tem alguns outdoors pela cidade, com a figura de Laudelina de Campos Melo, Francisco Glicério, que muitas pessoas não sabem que o nome da nossa principal avenida é o nome de um homem negro, Mestre Tito. Teremos também o V8, um excelente, importantíssimo fotógrafo. Também temos a figura do escravizado Toninho. Então, temos 10 celebridades aí, um material pronto a ser veiculado pelo município para que as pessoas tenham contato com figuras ilustres que participaram da construção de Campinas, através de contribuições culturais, sociais. Carlos Gomes, né? Eu estou lendo agora o livro do Carlos Gomes, porque não tinha quase nenhuma informação sobre essa pessoa, tão importante para o município de Campinas. Enfim, como a professora Silvia colocou para nós, né, nesse primeiro podcast, que ela falou que, assim, em outras épocas, com certeza, ela não seria lembrada. Como primeira participante do nosso CEPROCast, será eternizada pelas contribuições trazidas, por esse momento saudável, salutar, tranquilo. Os agradecimentos são nossos, em nome do CEPROCAMP, dos professores, enfim, dos alunos, de toda a equipe que compõe esse espaço, que é um espaço que se propõe a trazer realmente a diversidade para o nosso dia a dia. Eu agradeço imensamente a sua contribuição, sua presença, seu carinho para conosco e para os nossos alunos. E eu gostaria que você encerrasse aí com uma mensagem para nós. Bom, muito emocionada. Eu acho que eu finalizo como eu comecei. Lembrando da minha mãe, que teve receio da filha ainda jovem vir para cá. E eu acho que hoje diria, apesar da juventude, estava mais certa que ela. Mas eu estou dizendo isso não com a realidade daquele então, né, de 1977, mas com a realidade de hoje. Talvez naquele ano eu tenha vislumbrado que as coisas podiam ser diferentes. E eu diria que hoje todo lugar é nosso.
todo lugar é um lugar para o negro, a negra, os povos originários estarem. Não há lugar onde nós não possamos estar. E a gente tem que fazer isso valer, né? É um direito de todos, é um direito nosso, mas ainda temos que fazer nossas lutas e não deixarmos ninguém para trás. Eu acho que a questão comunitária também, lembrar de todos, irmos todos juntos para abrirmos as portas de todos os lugares, também é uma obrigação nossa, né? Então, eu agradeço demais, digo a vocês que muitas coisas foram vindo para mim na emoção, né, e na alegria de poder partilhar isso com vocês. Muito grata. Os agradecimentos são nossos. Obrigada, querida.